Deus nos abençoe e nos conserve sempre na sua paz. Eu queria começar a nossa fala agradecendo o convite que nos foi feito para retornar a Rio Preto, para retornar ao Centro Espírita Allan Kardec, para rever amigos, acima de tudo, fazer novos amigos, claro, sempre, e compartilhar aquilo que nós gostamos de chamar de a bênção do conhecimento espírita. A bênção do conhecimento que liberta, como nos ensina Jesus no registro feito pelo evangelista João, dizendo que a verdade nos libertaria se nós a conhecêssemos. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne nessa noite. Todo mundo aqui já assistiu um filme? Qualquer filme. Desde os mais inéditos, Esqueceram de Mim, Rambo, o mais inédito de todos, gente, Lagoa Azul. Ninguém viu, né? Se o filme for bem escrito, se a história for bem contada, se o enredo for bem construído, você concorda comigo que cada minuto que você perder do filme pode fazer falta no entendimento da história mais à frente? E toda vez que eu falo disso, né, da importância de cada detalhe de um filme, para você entender a história lá na frente, entender o final do filme, eu sempre me lembro de um personagem não, de um escritor que, infelizmente, os religiosos não gostam muito, chamado Dan Brown. Alguém conhece o trabalho? Lembra dos livros e filmes, né? Código da Vinci, Anjos e Demônios. Há pouco tempo atrás ele lançou um filme chamado Inferno, e pelo nome os religiosos não assistem. Nem os espíritas, que nós não acreditamos nisso, e mesmo assim a gente não assiste. Dan Brown tem essa capacidade de escrever de uma forma que, se você perder um detalhe, lá no desenrolar da história, você não consegue acompanhar. Por que eu estou falando isso? Por analogia, todo bom livro tem essa característica. Todo bom livro ele é uma construção de conhecimento, evidentemente, quando o livro é bem escrito. Ele é uma construção de conhecimento. E um detalhe que você perdeu, ou porque no dia que você foi estudar o livro você estava desconcentrado, ou porque você se perdeu e pulou página, enfim. Mas qualquer detalhe que você perder, se o livro for bem escrito, corre o risco de você não entender os conceitos que o livro quer te passar. E na nossa humilde opinião, o alicerce de um livro, assim como de um filme, está no seu início. Todo bom filme tem no seu início, nos primeiros minutos, vou chutar, 20, 30 minutos, o alicerce de conhecimento que você vai precisar para entender o filme lá na frente. Então ali tem fatos, diálogos, passagens que provavelmente vão nortear o desenvolvimento da história. Todo bom livro tem essa característica. Todo livro bem escrito tem no seu início, principalmente na introdução e nos primeiros capítulos, o alicerce de conhecimento e de conceitos que você vai precisar para entender o que o livro quer te passar. Nem sempre o prefácio. Porque, por exemplo, qualquer um de nós aqui pode escrever um livro e dar o prefácio para um amigo fazer. E, de repente, ele acompanhou a construção da obra, a construção da história ou dos capítulos, ele pode ter acompanhado o teu trabalho de pesquisa, então ele vai falar algumas palavras a respeito do teu esforço, enfim. O prefácio nem sempre está nesse contexto de construção de conhecimento. Mas, com certeza, a introdução e os primeiros capítulos, eles servem de base para você entender a obra como um todo. A gente percebe isso quando estudamos as obras de Allan Kardec. Quando nós entendemos, quando nós estudamos profundamente a obra da chamada codificação, as obras fundamentais da doutrina espírita, a gente percebe a preocupação de Allan Kardec em construir conhecimento de forma que o que você leu na introdução você vai precisar no primeiro capítulo, o que você leu no primeiro capítulo você vai precisar no segundo. É bem uma construção mesmo. Evidentemente, nós não podemos nos esquecer que quando nós nos referimos a Allan Kardec, nós nos referimos a um pedagogo. Nem todo mundo sabe, infelizmente, mas o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, antes de codificar a doutrina espírita, antes de assumir a tarefa de construir o Consolador Prometido, ele era um grande pedagogo, um grande professor, com livros escritos, livros de boa vendagem e
adotados por escolas de Paris. Nem todo mundo sabe que alguns livros de Kardec eram os livros oficiais de escolas de Paris do século XIX. E hoje nós já sabemos que em determinado momento da sua vida ele deixa Bergen-Belsen. Calma que eu vou explicar. Como é que a gente chegou a essa conclusão? Hoje a gente já sabe que Kardec nunca morou em Lyon e ele fala isso textualmente na Revista Espírita. Ele cresceu numa cidade francesa chamada Bergen-Belsen. E depois de um tempo, ele deixa Bergen-Belsen e vai aprender pedagogia com quem? Quem me lembra? Pode falar, encarnados. Quem estiver no corpo, tá? Se estiver fora do corpo, trabalhando com a equipe espiritual, eu peço até para baixar o volume para não atrapalhar fenômeno. Tá? Chama emancipação ou desdobramento. Como foi dito por alguns amigos encarnados, Allan Kardec sai de Bergen-Belsen na França e vai para a Suíça aprender pedagogia com Pestalozzi. Então, toda vez que você pensar em Allan Kardec, não se esqueça que você está se referindo a um grande pedagogo, discípulo de um dos maiores pedagogos da história desse planeta, Pestalozzi. Então, é óbvio que um pedagogo, ao escrever um livro, tomaria todo cuidado do mundo, não só com as informações, mas com a construção de conhecimento. E nós percebemos o capricho de Allan Kardec ao escrever, construindo conhecimento, quando nós estudamos o livro que eu acredito ser, embora eu não tenha dados concretos, eu não tenho estatísticas para dizer isso, eu falo pautado no que eu converso com as pessoas, a obra mais lida de Allan Kardec por nós do movimento espírita, seja na casa espírita, nos grupos de estudo, ou na nossa casa, nos nossos estudos pessoais. Me ajuda agora, qual o livro mais lido de Kardec por nós? Vou dar uma dica. Começa com e termina com Evangelho. Senão não vai sair nada. Aqui alguém está falando alguma coisa? Sim. Eu acredito, pelo que eu converso com as pessoas, que o livro mais lido de Kardec por nós seja o Evangelho segundo o Espiritismo. Se tiver alguma coisa errada aí nesse sentido, a gente teria que fazer uma pesquisa mais profunda, né, com dados estatísticos. Mas, quem já estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, me ajuda agora. Quantas introduções tem ali? Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo com quantas introduções? Quem gostaria de me lembrar? Calma, um de cada vez, senão não entendo. Vocês falam tudo ao mesmo tempo. Quantas introduções tem ali? Allan Kardec inicia o Evangelho segundo o Espiritismo com 4 introduções grandes. Não é coisa ali só para constar, não. Profundas. Para quê? Para que a gente tenha, nessas 4 introduções, a gente encontre ali elementos para que a gente possa entrar com segurança no estudo da obra. Então vamos dar uma passadinha nisso bem rapidamente, dentro do que o tempo nos permite. A primeira introdução, Kardec chamou de objetivo dessa obra. E é interessante a gente pensar que todo pedagogo faz isso. O bom pedagogo, a primeira coisa que ele faz é o quê? É deixar claro o que ele quer com a obra. Tanto que a primeira introdução é essa, o objetivo dessa obra. Ele diz assim, para bem se compreender, não. Podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Eu vou tentar lembrar as 4 primeiras, eu nunca lembro. Os atos comuns da vida do Cristo, aquilo que virou dogma de igreja, os milagres, as predições. 5º, o ensino moral. Se as 4 primeiras dão motivo para controvérsia, para discussão, para debate, a 5ª é inatacável. O que ele está dizendo? Alguém entendeu o alcance dessa frase? Ou melhor, dessas frases? Podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Cita as 4 primeiras e diz assim, se as 4 primeiras dão motivo para discussão, para controvérsia, podemos discutir as 4 primeiras? Vamos lá. Dogma religioso, podemos discutir? Encarnados, sim ou não? Kardec fez isso. Kardec escreveu um livro pautado em justiça divina para desconstruir qual dogma religioso? Qual é o livro de Kardec que gira ao redor de justiça divina? Quem me ajuda? Subtítulo é A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Quem me ajuda? Encarnados no corpo. O céu e o inferno. Olha só. O livro Céu e Inferno vai girar ao redor da justiça divina. E o que Kardec vai desconstruir ali? As penas eternas
e a ociosidade eterna. Ou seja, você não vai para o inferno, pode começar a comemorar, mas pode começar a ficar um pouco preocupado, porque também não vai para o céu. Eu tenho a impressão que nós espíritas desconstruímos com muita alegria o dogma do inferno. Graças a Deus, Deus nos ama e a gente não vai sofrer por toda a eternidade. Mas se a gente buscar no fundo do nosso pensamento, eu tenho a impressão que no céu nós temos um pouco de esperança ainda. Fala a verdade. Eu quero ser bonzinho para ir para o céu. Vou ficar a eternidade inteira fazendo o quê? Nada. É meio que aposentadoria no sentido espiritual, né? Ou então, olha que coisa útil, ficar toda a eternidade cantando hosanas de louvor a Deus e tocando harpa. Olha que coisa útil que a gente acreditava, né? Então, Kardec dedica um livro todo a desconstruir esses dois dogmas. O das penas eternas e o da ociosidade eterna. Então, nós podemos discutir dogma? Sim ou não? Para nós espíritas existe mistério? Se Jesus chegou a dizer no Novo Testamento que não há nada que esteja oculto e que não venha a fazer-se conhecido, não existem mistérios para nós, existem conhecimentos que nós ainda não temos. A própria ciência vai ter que descobrir muita coisa ainda. Mas não existem mistérios para nós. Podemos discutir milagres? Sim ou não? Kardec discutiu o milagre? Qual é o livro de Kardec onde ele discute 2 pontos desses 4 primeiros? 2 ele discute num livro só. Qual que é? O subtítulo é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Que livro é esse? A Gênese. Olha que interessante. Kardec vai discutir ali, aliás, ele vai ampliar o raciocínio que ele já tinha nos trazido no Livro dos Espíritos, sobre Deus, Espírito e Matéria, princípio material, princípio espiritual, e vai desenvolver esse raciocínio na Gênese discutindo o quê? O que nós costumamos chamar de milagre, que na verdade para nós não existe. Porque ele vai citar em pontos da codificação que o milagre seria uma derrogação da lei. E aí nós temos um problema gravíssimo, porque quais as consequências disso? Se a lei precisa ser derrogada em algum ponto, significa que ela não é perfeita, concorda? Sim ou não? Olha só. Se a lei precisa ser derrogada é porque ela não alcança todas as situações. Então a lei de Deus, nesse caso, não seria perfeita. E a doutrina nos ensina o quê? Que a lei de Deus é tão perfeita quanto o próprio Deus. E Kardec nos explica no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, chama Do Maravilhoso e do Sobrenatural, a diferença entre um milagre e um fenômeno. Quem lembra de ter lido isso, levanta a mão, por favor. A diferença de um milagre e de um fenômeno está no conhecimento da causa. Todo fenômeno que você não conhece a causa, passa por sobrenatural ou milagroso. A partir do momento em que você investiga o fenômeno e descobre a causa, o que era considerado sobrenatural passou a ser o quê? Me ajuda, encarnados? Natural. Tá claro isso? Isso é filosofia da ciência, gente. Tudo que você quer estudar, o que você busca? A causa. Todo fenômeno que você não conhece a causa, ele passa como sobrenatural. A partir do momento que você descobre a causa, você consegue descobrir as leis que regem o fenômeno. Então, o que era sobrenatural agora é o quê? Natural. Tá claro isso? Olha só. Então, nós podemos discutir milagres? Podemos discutir as predições, por exemplo, de Jesus? Na Gênesis tem um capítulo inteiro para discutir isso, a gente chama Teoria da Presciência. Então podemos discutir as 4 primeiras, os atos comuns, os dogmas, os milagres, as predições? Devemos, mas a 5ª é inatacável. O ensino moral é inatacável, diz Allan Kardec. O que ele está dizendo? A pessoa que ataca o ensino moral, ela ataca a si mesma. Ela mostra a sua dificuldade para fazer o processo de transformação moral. Vou dar um exemplo. Talvez você tenha visto uma palestra perfeita sobre perdão e tenha pensado assim: é fácil falar de perdão, ele não sabe o que eu passei. Pode acontecer ou não? A pessoa que ataca o perdão, ataca quem? O palestrante que falou de perdão? A pessoa que a ofendeu ou a si mesmo? A pessoa que ataca o perdão mostra para si mesma a sua dificuldade de fazer o movimento de perdão. Por isso que Kardec diz que a primeira parte é inatacável. E ele encerra o primeiro parágrafo dizendo assim: a 5ª parte, o ensino moral, será o objetivo exclusivo dessa obra. Quais as consequências dessa frase? O ensino moral será
diz Kardec. O objetivo exclusivo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tudo que foi discutido nos livros anteriores foi rediscutido no Evangelho segundo o Espiritismo, sob qual ponto de vista? Acabei de falar. Então vamos pensar. Eu não sei se alguém aqui já estudou o Livro dos Espíritos mais profundamente. A imortalidade da alma ou do espírito está discutida no Livro dos Espíritos? Sim ou não? De que ponto de vista? Científico, filosófico. Se você quiser entender a imortalidade da alma no sentido moral, que livro que você estuda? Me ajuda, encarnados? O Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quiser entender a imortalidade do espírito ou da alma do ponto de vista da justiça, que livro você estuda? Falamos agora há pouco. O céu, olha só, dá para acompanhar? Se você não entende que o objetivo exclusivo do Evangelho é o ensino moral, você já vai entrar no estudo dessa obra com uma impressão errada. Talvez você pense assim, eu vou aprender toda a doutrina num livro só. Não vai. Nem é o objetivo do Evangelho ensinar os fundamentos da doutrina espírita. Quer uma prova? No Livro dos Médiuns, no capítulo 3, chama do método, que é quando Kardec vai discutir como ensinar a doutrina espírita. E se você estranhou por que um livro sobre o ensino da doutrina espírita está no Livro dos Médiuns, por favor, não me peça para explicar isso, porque eu vou ter que parar a palestra, fazer um seminário de umas 3 horas e depois voltar para a palestra. Vocês estão com pressa? Então deixa isso para outro dia. Mas no capítulo 3, chama do método, Kardec discute como ensinar a doutrina espírita. E ele faz uma sugestão de livros, de ordem de livros. Porque às vezes as pessoas perguntam para a gente assim, por qual livro eu começo a estudar a doutrina espírita? E a gente atira para todo lado, né? É Nosso Lar, é Paulo Estevão, é Renúncia, é Ave Cristo. Gente, Kardec fez uma sugestão de ordem. Primeiro, o que é o Espiritismo? Segundo, o Livro dos Espíritos. Terceiro, o Livro dos Médiuns. Quarto, a coleção da Revista Espírita. Alguém percebeu que ele não citou o Evangelho? Perceberam? Por que ele não citou o Evangelho? Porque não é o objetivo do Evangelho ensinar a doutrina espírita. O objetivo do Evangelho é guiar o processo, que lá no capítulo 17, no item 4, ele chamou de transformação moral. Lembra disso? Alguém já estudou esse capítulo? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Esse é o objetivo do Evangelho. Então, se você não entende isso, você acha que você vai aprender doutrina no Evangelho. Não vai. Ele vai guiar o seu processo de transformação moral, explicando do ponto de vista moral aquilo que já está discutido nas obras anteriores. Está claro isso? Me ajuda aí, gente, encarnado. Dá para acompanhar o raciocínio? Ok. A introdução número 2 é um texto importantíssimo, principalmente para aqueles que estiverem em posição de liderança. Dirigente de casa, dirigente de estudo, dirigente de reunião mediúnica, expositores ou palestrantes. Nós precisamos estudar esse texto profundamente. O título dele é Autoridade da Doutrina Espírita. Só esse título daria uma palestra. Alguém aqui já se perguntou o que a doutrina espírita tem de diferente das outras religiões, ciências, filosofias, etc, etc? Já se fez essa pergunta, alguém? O que ela tem de diferente? Me ajuda agora. A diferença da doutrina espírita está na mediunidade? Sim ou não? Só tem médium aqui? Mediunidade é natural? Está em todos os lugares? Então me ajuda. A diferença da doutrina espírita está na mediunidade? Não. A diferença da doutrina espírita está no Evangelho? Sim ou não? O Evangelho tem 2000 anos, gente. Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás. Teoricamente, todas as religiões giram ao redor do Evangelho. Não é novidade. Embora a gente não tenha aprendido grande coisa. O que diferencia a doutrina espírita, então? O subtítulo do texto vai te ajudar. O que diferencia a doutrina espírita de qualquer religião, ciência, filosofia, chama-se controle universal do ensino dos espíritos. Ali, nesse texto, Kardec vai explicar
quais os critérios usados por ele para que uma ideia revelada por um espírito através de um médium seja aproveitada e acoplada ao corpo de doutrina ou deixada de lado como opinião do espírito. Vamos relembrar rapidamente. Uma ideia para ser aproveitada e acoplada ao corpo de doutrina tinha que ser ofertada por vários, quem me ajuda? Espíritos. Ó, não é a opinião de um só. Tá bem claro? Segundo, vários espíritos se comunicando através de vários médiuns. Terceiro, médiuns que não se conhecem, tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Não necessariamente mesmo dia e mesma hora, mas mais ou menos a mesma época. Quem me ajuda agora? Por que isso é importante? Por que é importante que seja através de vários médiuns que não se conhecem mais ou menos ao mesmo tempo? Pensa comigo. Você psicografa um texto hoje com uma ideia nova. Daqui a 6 meses, um outro médium psicografa um texto, mais ou menos a mesma ideia. O médium que psicografou depois, pode ter lido a primeira psicografia? Sim ou não? Principalmente hoje, em que tudo está publicado nas redes sociais. Se ele leu a primeira psicografia, ele pode estar sugestionado? Dá para confiar cegamente, nesse caso, na segunda psicografia? Não é que a gente vai descartar. O bom senso de Kardec estava nisso. Está na dúvida? Deixa de lado. Deixa as novas revelações confirmarem ou desmentirem a ideia. Mas, a princípio, dá para você confiar cegamente? Olha só. Outra coisa. Em mais de um grupo espírita. Então, vários médiuns, mas não pode ser num grupo só. Por que isso é importante? Quem matou a charada, me ajuda. Vamos dizer que você tenha um grupo com 20 médiuns, ou 2 grupos com 10, mas na mesma casa espírita. Todos eles podem estar passando por um processo de obsessão coletiva? Sim ou não? Com certeza. Muito possível. Aí o mesmo espírito usa médiuns diferentes, assinaturas diferentes, mas é o mesmo espírito, ele vai transmitir a mesma ideia, concordam? Então, ó, vamos lá? Vários espíritos, vários médiuns, médiuns que não se conhecem, em mais de um grupo espírita, tudo ao mesmo tempo, para não ter perigo de um ler a psicografia do outro e estar sugestionado. Esse é o critério principal para que uma ideia seja acoplada ao corpo de doutrina ou deixada de lado como opinião de espírito, aguardando novas revelações confirmarem ou desmentirem aquele texto. Se você não entendeu isso, talvez você tenha pensado assim: a doutrina espírita é criação de Kardec. Não é. A doutrina espírita é a opinião desse ou daquele espírito. Não é. Ela é um todo coletivo, tanto que no livro A Gênese, quando Kardec vai definir a doutrina, ele define assim: a doutrina espírita só pode ser a resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Por que coletivo? Quem me lembra? Vários espíritos, vários médiuns, lembra? Por que concordante? Porque de tudo que os espíritos falaram, Kardec aproveitou tudo ou a parte em que eles falavam a mesma coisa? O que eles falavam diferentes ficou de lado, como sendo o quê? Opinião do espírito. Está bem claro esse raciocínio? Gente, me ajuda a encarnados quem estiver no corpo. A introdução número 3 é um movimento histórico. O próprio Kardec vai chamar de notícias históricas. E vai dizer assim: para bem se compreender certas passagens dos evangelhos, necessário se faz entender o valor de certas palavras naquela época e naquela cultura. Por que naquela época? Porque o judaísmo, que é a cultura onde Jesus vivia, de 2000 anos atrás, não é igual ao judaísmo de hoje. Tradições vão se perdendo, outras vão se renovando, então você não pode achar que, conhecendo o judaísmo moderno, contemporâneo, você vai entender o Novo Testamento. E aí ele vai explicar várias palavras que eu e você lemos na Bíblia durante milênios e a gente não conseguiu entender o texto porque não entendia aquela palavra. Lembra? Fariseus, saduceus, publicano, peageiro, sinagoga, lembra? Tem várias. Olha só. Se você não entende o valor dessas palavras, você vai continuar estudando tanto o chamado Novo Testamento quanto o Evangelho segundo o Espiritismo sem entender determinadas passagens.
E na introdução número 4, ele fez um movimento que eu achei assim, extraordinário. Vamos entender bem isso. No capítulo da frente, chama Não Vim Destruir a Lei, é o primeiro capítulo do Evangelho. Ele fala sobre as 3 revelações, lembra disso? Quem já leu isso? E diz que a primeira revelação está centrada na figura de quem? Vou dar uma dica. Começa com M e termina com Moisés. Não vai sair nada aqui. Então tem que dar dica. Então vamos lá. Primeira revelação na figura de Moisés. Moisés era o quê? Hebreu. A segunda revelação está centrada na figura de Jesus. Jesus era o quê? Pode falar. Judeu. É a mesma coisa? Hebreu e judeu? Todo mundo sabe a diferença? Ou é bom explicar? Nós vamos sair daqui 10h30, hein? Você não vai jantar na hora. Lembra das 12 tribos de Israel? Já viu isso? Já ouviu falar disso? Para começar a conversa, o que a Bíblia chama de tribo, eu e você chamamos do quê hoje? Porque provavelmente você cometeu o mesmo erro que eu. Falou de tribo, você lembrou do quê? Fala a verdade. Eu fiz a mesma coisa. Durante anos da minha vida. Você pensou em tribo de índio? Parabéns. Nós passamos milênios na mesma vibe. O que a Bíblia chama de tribo, hoje nós chamamos de estado. Lembra? Minas, São Paulo, Rio. Com fronteira e tudo. Então, o grande território de Israel foi dividido em 12 tribos. Em determinado momento, houve uma briga, houve uma cisão. Kardec discute isso nas notícias históricas. A cisma das 10 tribos. Lembra disso? Alguém lembra de ter estudado? As 10 do norte brigaram com as 2 do sul. As 10 do norte formaram um estado grande chamado Samaria. Quem vivia lá? Fácil. Quem vivia lá? Samaritanos. As 2 do sul formaram um estado pequenininho chamado Judá. Quem vivia lá? Judeus. Está claro até aqui? Ok. Quem escreveu a Bíblia? Judeus ou samaritanos? Pelo menos o Novo Testamento. Isso é fácil. Fala, encarnados. Quem escreveu o Novo Testamento? Era tudo o quê? Samaritano ou judeu? Judeu. Os judeus tinham uma característica que a gente não entendeu. Para o judeu, quem não é judeu é o quê? Quem me ajuda? Pagão, mas a Bíblia usa outro termo. Está correto. Só que a Bíblia usa um outro termo. Paulo era o apóstolo de quem? Dos gentios. Gentil e pagão é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Os samaritanos eram hebreus? Sim ou não? Sim, mas eram judeus? Não. Tá claro isso? Ok. Se quem escreveu a Bíblia era judeu, a Bíblia está universal ou está pelo ponto de vista dos judeus? Quem me ajuda? E tem gente que fala que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Eu não vim aqui para desmerecer, gente, pelo amor de Deus. A história de Jesus está contada ali. Mas está contada do ponto de vista de quem? Pelo amor de Deus, entende isso. Ponto de vista dos judeus. Então, os judeus escreveram a Bíblia. Para o judeu, o samaritano era pagão? Sim ou não? Ok. O que Allan Kardec fez na introdução 4? Pegou uma revelação e colocou fora do contexto hebraico-judaico. E talvez você tenha pensado assim, nossa, Moisés era hebreu, Jesus era judeu, esse povo realmente é o povo escolhido. Eles são privilegiados, as revelações estão todas lá. A introdução 4, Kardec pega uma revelação e põe fora do povo hebreu e dos judeus. Qual que é a introdução 4? Quem lembra? Resumo da doutrina de quem? Vou dar uma dica. Jogador do Corinthians. Democracia corintiana, 82 e 83. Mais do que isso não dá. Sócrates. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Sócrates vivia onde? Me ajuda, encarnados. Grécia. Para o judeu, o grego era pagão? Sim ou não? Sim, olha que interessante. Kardec pega uma revelação e põe lá na Grécia. O que ele está dando a entender? Não tem povo privilegiado. E ele diz textualmente ali que a doutrina de Sócrates e Platão era extremamente parecida com a doutrina cristã e, por consequência, extremamente parecida com a doutrina espírita. Ó,
Tirou do contexto hebraico-judaico. Localizou pela doutrina, pelos escritos, né? Pelo fruto você conhece a árvore. Localizou um espírito elevadíssimo encarnado na Grécia, mais ou menos 450, 500 anos antes do Cristo. Achou a doutrina extremamente parecida com a doutrina cristã, por consequência parecida com a doutrina espírita, e botou uma revelação fora do contexto. Se você não entende isso, o que você pensa? Não, aquele povo realmente é escolhido. A revelação está tudo lá, os profetas vieram lá, tá. E os filósofos? Quanta gente boa encarnou nesse planeta já? Você acha que foi só no povo hebreu e nos judeus? É isso que Kardec está tentando fazer. Pensando nisso, posso começar a palestra? Foi uma introdução só. Pensando nisso, na importância de você mergulhar no começo do livro para entender o resto do livro, e nós vimos, pelo menos resumidamente, o quanto as introduções do Evangelho são profundas e a maioria de nós não percebeu. Fala a verdade agora, disfarçado. Quem já tinha lido essas introduções e não tinha percebido isso? Levanta a mão, mas não levanta muito que tem câmera. Só disfarça assim. Olha só. Agora eu pergunto, nós estamos estudando ou estamos lendo? Responde aí para você. Pensando nisso, pensando na importância do começo de um livro, como sendo um alicerce para você entender o resto da obra, o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns me deixou assim, de cabelo em pé durante anos. Você e eu sabemos que o Livro dos Médiuns foi dividido em duas partes, primeira e segunda. Primeiro capítulo da primeira parte, portanto, primeiro capítulo do livro, o título é uma pergunta. Existem espíritos? Eu falei, uai, entendi não. Kardec não sabe se existe espírito? O que ele está falando? Alguém me explica essa pergunta? Gente, ele fala no Livro dos Médiuns que ele frequentou durante um tempo, para estudar o fenômeno, aquelas reuniões onde os espíritos se fazem visíveis, a olho nu, e tangíveis. O que significa tangível? Se você tocar, você vai sentir uma sensação de toque. E se o espírito tocar em você, você também vai sentir um toque. Tá claro? Como é que chama esse fenômeno? Quem me ajuda? Pode falar. Nós chamamos de materialização. Pergunta, Kardec usou o termo materialização em qualquer ponto das obras fundamentais? Sim ou não? Não. Quando um espírito se faz visível a olho nu, ou seja, você vai enxergar, porque você, para ver um espírito nessa situação, você não precisa ser médium. Kardec chama de aparição. Depois ele explica o fenômeno. Mas por enquanto a gente precisa do nome. Aparição. A aparição afeta os teus olhos. E os meus também. É diferente da vidência. Porque um médium vidente, se ele estiver vendo o ambiente espiritual aqui, e se ele fechar os olhos, ele continua vendo? O médium vidente, me ajuda. Sim ou não? Se apagar a luz, ele continua vendo? Sim. Por quê? Porque o fenômeno é mental. E a tua mente não precisa de luz para ver. A aparição, que é o que nós costumamos chamar de materialização, é um fenômeno físico, afeta os olhos. Se você fechar o olho, você vê? Se apagar a luz, você vê? Olha só, não sei se alguém te explicou. Teus olhos precisam de luz para ver. Então, enquanto a vidência é um fenômeno exclusivo dos médiuns videntes, portanto, certamente tem muitos espíritos aqui. Só os videntes estão vendo. Se aparecesse um aqui agora, quem veria? Pode falar. Quem me ajuda? Todos os que não saírem correndo, né? Você nunca esquece desse detalhe, gente. Na verdade, espírita tem medo de espírito. É mais ou menos assim, doutor Bezerra, me ajuda, mas não aparece. Se o senhor aparecer, eu vou correr. Fala a verdade. E os carros que estão aqui na porta, que tenha seguro, pelo amor de Deus, porque vai estragar. Nós levamos essas paredes no peito. Não fica um aqui. Eu não sei porque que a gente estuda tanto, né? Porque continua se borrando de medo. Esquece essa parte. Kardec foi lá, viu o espírito em aparição, tocou, conversou e está perguntando se existe espírito. Alguém me explica? Ele estudou o fenômeno das mesas girantes, lembra? Olha que coisa normal, gente, a mesa começou a andar. Se essa aqui andar, quem fica? Fala a verdade. Não adianta mentir para mim, o mentor está do lado. Eu não vejo, mas eu sei que está. A mesa começou a andar. E ele percebeu que por trás do movimento, que é um fenômeno físico,
existia inteligência, porque a mesa começou a responder perguntas. Então o que ele pensa? Ou essa mesa tem inteligência, ou ela está sendo usada por alguma coisa inteligente. E aí ele cai na pesquisa, cai no estudo. O que ele descobre? Que quem manipulava aquela mesa eram espíritos ou gênios, almas dos homens que já viveram na Terra, entre nós. E mesmo assim ele pergunta se existe espírito. Alguém me explica essa pergunta? Depois de alguns anos eu entendi. Você já fez uma pergunta que você sabia a resposta? Fala a verdade agora. Tem professores aqui? Levanta a mão, por favor. Não tenha vergonha de se dizer professor, gente. Não perca as esperanças. A educação vai entrar nos eixos. Não sei em que século, mas vai. Você já fez para os seus alunos pergunta que você sabia a resposta? Gente, é um recurso pedagógico, não é? Abilin, pode dar uma esculhambada agora? Teu marido chega em casa com um bafo de cachaça. O que você pergunta? Ah, pergunta besta, né? Pelo amor de Deus, gente, esquece essa parte. E se o título do capítulo é uma pergunta, o texto é o quê? A resposta. E por que esse é o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns? Porque essa resposta, ela fundamenta todo o estudo da mediunidade. É o alicerce. Agora eu estou falando sério. Porque se aqui for mais ou menos igual muitas casas espíritas que eu faço palestra, se você abrir um estudo de mediunidade, você atrai muita gente, porque mediunidade atrai curiosidade. Então você bota aí 30, 40 num estudo, fácil. Quanto tempo demora para ter 4 ou 5? Por quê? Porque nós não entendemos de que forma Kardec constrói o conhecimento da mediunidade. O Livro dos Médiuns não começa falando sobre mediunidade. O Livro dos Médiuns começa falando sobre princípios que nós precisamos entender para que nós possamos estudar a mediunidade. Tem giz aqui? Tem, já achei. O Livro dos Médiuns se inicia falando sobre materialismo, espiritualismo e um princípio fundamental importantíssimo da doutrina que você e eu conhecemos como a imortalidade da alma ou do espírito. Vamos para as definições que a gente precisa entender isso. No livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que é um livro que a maioria de nós nunca ouviu falar. Fala a verdade, gente. Quem já ouviu falar desse livro, levante a mão. Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esse livro deu origem ao Livro dos Médiuns, a gente nem sabe que ele existe. Olha só. No último capítulo dele, tem um vocabulário. Porque às vezes eu recebo e-mails falando assim, André, a obra de Kardec, ela é carente de definições. No final do Instruções Práticas tem um vocabulário com várias definições. No final do Livro dos Médiuns tem outro vocabulário com várias definições. Não falta definição, é a gente que não procura. Como é que ele define o materialismo? Sistema dos que pensam que no homem, no sentido humano, não no sentido masculino, no ser humano, tudo é matéria e, portanto, nada sobrevive à morte do corpo. Dá para entender a definição? Para o materialista, existe alguma coisa além de matéria ou só matéria? Quem me ajuda? Só matéria. Se para o materialista é só matéria, quando você morreu, o que vai acontecer? Morreu, acabou. Não sobra nada, nem para ir para o inferno, céu, colônia espiritual, umbral, esperar juízo final, nada. O materialista não acredita em nada além de matéria. Para o materialista, você é só matéria. Quando a matéria morre, o que sobra? Está bem claro o conceito? Ok. Então, se você fosse materialista e Kardec perguntasse, existe espírito, o que você responde? Está começando a fazer sentido a pergunta dele? É profundo, né? Não é com uma lida superficial que a gente entende isso, não. Para o materialista, tudo que existe no universo é o quê? Matéria ou propriedade de matéria. Por exemplo, se você perguntar para um materialista o que pensa, para ele não existe espírito. Então quem pensa é o teu cérebro, para o materialista. Tá? Morreu, acabou. Me ajuda agora. Tinha materialistas no tempo de Jesus? Como é que chama? Evangelho segundo o Espiritismo, introdução 3, notícias históricas. Saduceus. Diz Allan Kardec que os saduceus eram deístas. Eles acreditavam em Deus, mas eram materialistas. Então, para o saduceu, nós somos o quê? Só matéria.
Os materialistas da época. Tá claro? Ok. Para quem que o materialismo é uma bênção? Para quem vale a pena acreditar em materialismo? Kardec discute isso pelo menos em 3 ou 4 pontos da codificação. É muito interessante pensar em materialismo, pensar em morreu, acabou para quem? Para as pessoas de má índole. Para as pessoas de mau caráter. Por quê? Porque ele pisa na bola a encarnação inteira. Depois que ele morrer, sobra alguma coisa para colher o que ele plantou? Sobra ou não? Para o materialista. Olha só. Para o materialista, morreu, acabou, é uma benção. Então ele se apega nisso, faz coisas erradas a encarnação inteira e na cabeça dele o que vai sobrar para colher o que ele plantou durante a encarnação? E mais uma coisa. Alguém aqui sabe quando vai desencarnar? Levante a mão, por favor. Ninguém te falou nada? Teu mentor não falou? Ok. Pode ser a qualquer momento? Ou o fato de você ser um atleta e comer que nem um canário te garante uma vida longa? Eu não estou desestimulando, tá? Antes que alguém pense que eu vim aqui para desmentir a ciência. Não, a ciência está aí para estudar a saúde. Saúde física é responsabilidade da ciência formal. Mas você tem garantia que você vai levantar no corpo amanhã cedo? Pode ser a qualquer momento a tua desencarnação? Então me ajuda agora. Se não vai sobrar nada para contar a história e pode acabar a qualquer momento, qual que é a filosofia de vida de um materialista? De uma maneira geral. Sempre tem exceções, mas no geral, como é que ele pensa? Alguém aqui já falou isso? Eu preciso aproveitar a vida, que ela é curta. Já falou ou não? Fala a verdade agora. Nós trazemos um pouquinho de materialismo em nós ou não? Eu preciso aproveitar a vida é curta. Ele não entendeu. A vida é eterna, a encarnação é curta. E se você parar para pensar, gente, do ponto de vista da doutrina espírita, 70 anos, 75, que é a expectativa de vida, não é curto. Dá para aprender muita coisa. Mas olha que interessante. O materialista acelera, por quê? Ele quer uma vida intensa, porque pode acabar a qualquer momento. E não vai sobrar nada. Mas vamos para a definição de espiritualismo, que não está no livro Instruções Práticas, está no livro dos Médiuns, tá? Crença na existência da alma espiritual e imaterial. O materialista, quando olha para si mesmo, ele não vê só matéria, ele sabe que tem algo além de matéria. Como é que nós espíritas chamamos esse algo além de matéria? Quem me ajuda? Fala. Aquilo que nós temos medo, falei agora há pouco. Espírito ou alma. Ok? Me ajuda. Quantas seitas espiritualistas existem? Seita, religião, filosofia, chama como você quiser. Uma seita espiritualista parte de que princípio mesmo? Da existência em nós de algo além de matéria. Quantas seitas espiritualistas acreditam na existência do espírito? Vamos lá. Nossos irmãos católicos são espiritualistas? Sim ou não? Eles não acreditam que quando morrer sobra alguma coisa para ir para o céu ou para o inferno? Então são? Nossos irmãos protestantes são espiritualistas? Lembra que eles acreditam que alguma coisa sobra para o juízo, para aguardar o juízo final? Então são espiritualistas? São, só não conta para eles. Calma, eu vou explicar, não vim aqui para criticar. Eles confundem espiritualismo com espiritismo. Então se você falar que ele é espiritualista, porque a filosofia espiritualista, diz Allan Kardec, é a base de todas as religiões, porque você cultua alguma coisa que não é matéria, por exemplo, Deus. Mas como eles não sabem a diferença de espiritualismo e de espiritismo, se você falar que ele é espiritualista, ele vai achar que você está chamando ele de espírito. E para eles, espiritismo é coisa do... Então ele vai voar na sua garganta. Não conta. Nossos irmãos da Umbanda são espiritualistas? Quimbanda? Candomblé? Eu poderia citar várias aqui. Todas essas que nós citamos pensam igual? Os princípios fundamentais são os mesmos? Por exemplo, o uso da mediunidade é igual em todos eles? O que te garante que o espiritismo está com a verdade? O que diferencia o espiritismo de todas elas? Falei no começo. Controle universal do ensino dos espíritos. Todas as seitas espiritualistas giram ao redor de um ser.
Um orientador. Às vezes encarnado, às vezes desencarnado. Nossos irmãos católicos têm um líder. Como é que ele chama? Está lá no Vaticano. Papa. A igreja protestante, como ela é mais dividida em núcleos pequenos, cada núcleo tem um líder. Como é que ele chama? Fala. Pastor. Olha só, sempre girando ao redor de um ser. A doutrina espírita gira ao redor de um ser? Encarnado ou desencarnado? Lembra? Vários espíritos, vários médiums, tudo ao mesmo tempo. Lembra? Pois é. O que diferencia a doutrina espírita não é a mediunidade. A mediunidade sempre existiu. Não é o evangelho. O evangelho está aí faz 2000 anos. O que diferencia a doutrina espírita é esse controle que Kardec fez com critérios rígidos. Porque tem um segredo que nós não entendemos. Quando Kardec não gostava de uma fala de um espírito, ele deixava de lado ou aproveitava só porque é falta de caridade não gostar? Fala. Lembra de Erasto? É melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Quando Kardec não gostava de um conceito, ele deixava de lado ou aproveitava por caridade? Fala. Deixava de lado. Isso é falta de caridade? Por exemplo, se você não gostar da minha palestra, isso é falta de caridade? Sim ou não? Isso é um absurdo. Falta de caridade é você criticar pessoas, isso é julgamento. Agora, palestra, seminário, livro, CD, DVD, se você não gostou, você tem o direito de se posicionar. Porque se nós quisermos doutrina espírita de verdade, do jeito que os espíritos passaram para Kardec, a gente vai ter que começar a estudar Kardec e se posicionar. Não gostei, não concordo. Não quer dizer que eu não goste do autor. Está claro isso? Caridade você faz com pessoas. Não é com livro, não é com CD, não é com DVD, não é com palestra, não é com seminário. É com seres humanos, espíritos imperfeitos, que precisam de paciência e caridade. Se você não gostou da minha palestra, me manda um e-mail. Não gostei, não concordo, pronto. Tem nada demais nisso. Então, se você é espiritualista e Kardec pergunta, existem espíritos, o que você responde? Sim ou não? Sim, nós acreditamos na existência dos espíritos. Então, enquanto um materialista acelera a vida, porque pode acabar a qualquer momento, não vai sobrar nada, o espiritualista faz o quê? Ou deveria fazer o quê? Acalmar. Porque não existe remédio maior para um problema que não existe em Rio Preto. Isso é coisa de severiniense, chama ansiedade. Não existe remédio melhor para a ansiedade do que a certeza da imortalidade da alma. Então não tenha pressa, faça tudo bem feito. Desacelera, faça pouco e bem feito, não faça nada na correria. Porque se nós temos certeza da imortalidade e Deus nos ama, por que nós estamos com tanto medo da vida? Que motivo a gente tem para ser inseguro se eu sou imortal e Deus me ama? Então a imortalidade precisa transformar a nossa vida, concordam? E está transformando? Pensa bem. Nós já estamos começando a pensar como espíritos imortais? Ou a gente ainda pensa como corpos que vão morrer, então se eu vou morrer a qualquer momento eu preciso juntar, quanto mais dinheiro melhor, quanto mais casas melhor, quanto mais carros melhor. Nós estamos vivendo como espírito ou como matéria? Olha só, espiritualizar-se é começar a se enxergar como um espírito imortal. E aí eu perguntaria se nós estamos fazendo isso. Se a doutrina espírita está mudando alguma coisa na nossa vida. Ou se a gente vem aqui 1, 2, 3 vezes por semana, assiste a palestra, recebe o passe, vai para casa e a nossa vida não muda em nada, o que é muito provável. Desculpem se eu estiver pegando pesado, mas gente, a nossa religiosidade em termos milenares, de muitas encarnações, é o quê? Eu vou, assisto uma palestra, um culto ou uma missa, volto para casa e minha vida não muda. A religiosidade da doutrina espírita não nos foi dada para isso. Ela foi dada para nos transformar. Então nós precisamos começar a pensar como espíritos imortais. Então nesse processo de pesquisa, deixa eu ver como é que eu estou de horário. Nesse processo de pesquisa, Kardec chega a uma conclusão. Todos os espíritos foram unânimes ao dizer que o espírito é imortal. É bom a gente começar a pensar nisso. Você e eu nunca vamos deixar de existir. A encarnação acaba, o corpo morre. Você não, nem eu. E diz Allan Kardec, isso aqui é importantíssimo para quem gosta de estudar a mediunidade. Diz Allan Kardec que a imortalidade ela está pautada em 3 fatores. Isso aqui está no Livro dos Espíritos. O primeiro fator é a existência do espírito. Vocês concordam comigo que ele só pode ser imortal porque ele existe? Sim ou não? Faz sentido? Tá.
Toda vez que você for estudar Kardec e encontrar ele argumentando a favor da existência do espírito, não estranhe. Porque a gente estranha. Poxa, eu sou espírita. Por que ele está discutindo a existência do espírito? Não é comigo e nem com você. Quando Kardec discute a existência do espírito, ele está argumentando comigo, com você? Ou com os materialistas? Materialista estuda Kardec? Sim, para refutar. Para defender o materialismo e desconstruir o espiritualismo e o espiritismo. Eles estudavam e Kardec debate com eles em várias obras. Gente. Toda vez que ele tentar explicar a existência do espírito, não se assuste, ele não está explicando para você. Ele está explicando para os materialistas, porque eles não acreditam. Faz sentido? Olha só, é profundo, não é? Kardec tem muito mais para oferecer, gente. Tá? Existência do espírito. Segundo fator importante, a sobrevivência do espírito quando da morte do corpo. E a terceira, que para mim é a mais interessante, Kardec chamou de conservação da individualidade. Quando você se liberta do corpo em definitivo, como é que você chega no plano espiritual? O que muda em você? Por que eu falei libertar em definitivo? Porque toda noite você dá uma saída do corpo. Não sei se alguém te avisou. Eu tenho até medo de falar isso em palestra, porque o povo fica com medo. É treino para a morte. Então, às vezes eu vejo palestrante falar assim, André, a gente vai estranhar muito o plano espiritual. Eu falo, impossível, você vai lá toda noite. Não é lugar estranho para nós, gente. Você deixa o corpo dormindo e vai lá toda noite. Você não vai estranhar, fica tranquilo. Passou a perturbação, você está em casa. Perturbação de alguns dias, e só para todo mundo entender. O que é perturbação para Kardec? Perda da consciência de si mesmo. Você não sabe quem é você e onde você está. Está claro? Ok. Quando você desencarna em definitivo, você ganha alguma coisa? Só a liberdade. Não tem mais corpo para carregar. Perde alguma coisa? Só o corpo. Desencarnar faz de você um sábio? Espírito de luz? Profeta? Como é que chama? Filósofo? Espírito evoluído? Você ganha conhecimento só porque desencarnou? Sim ou não? Você recupera conhecimento só porque desencarnou? Sim, eu adoro fazer isso. O pessoal não presta atenção na pergunta. Vou explicar. Quem tem mais conhecimento? Você, personalidade encarnada, ou você, espírito, quando está fora do corpo? Lembra do esquecimento do passado? Diz Allan Kardec, quando a gente sai do corpo, você tem acesso a todas as suas encarnações. Então eu repito a pergunta. Quem sabe mais? Você, personalidade encarnada, ou você, espírito, quando sai do corpo? Então a gente recupera conhecimento? Eu induzi vocês a um erro. Me perdoem, mas eu tinha que colocar esse ponto doutrinário de alguma forma. Não existe esquecimento do passado no plano espiritual. Saiu do corpo, todas as suas encarnações estão à sua disposição. E tem que ser assim. Porque se você vai escolher as provas que você vai passar na próxima encarnação, você concorda comigo que todas as suas encarnações têm que estar lá para você consultar e saber que prova você vai enfrentar? Faz sentido ou não? Então, por exemplo, você caiu as últimas 5 encarnações com relação à sexualidade. Se você esqueceu, como é que você escolhe as provas? Se você lembra, o que você escolhe? Eu vou tentar de novo enfrentar as provas da sexualidade. Mas tem que estar à disposição na tua memória. Não existe para Kardec esquecimento de passado no plano espiritual. Tá claro? Então, como é que você chega no plano espiritual? Do jeito que você era no plano físico. Com a diferença que você não tem mais corpo. Muda alguma coisa? Só a liberdade de não ter corpo. Tá claro? Ok. Vamos provar isso. Alguém aqui já assistiu psicografia pública? Cartas consoladoras? Levante a mão, por favor. Mesmo pela internet, não tem problema. Não precisa ser ao vivo. Você percebeu que o espírito consegue escrever pelas mãos do médium detalhes que o médium não conhecia e que provam a assinatura? Então, por exemplo, uma mãe que recebe uma carta de um filho, por detalhes que estão na carta, ela tem certeza que é o filho? Ela cita detalhes. Por exemplo, mãe, lembra daquele dia que nós fomos em tal lugar, eu te falei tal coisa, eu te dei tal presente? O médium não sabe. E se for médium, não sabe. Quem pesquisa a vida dos outros na internet não é médium, é charlatão. Vou nem entrar nisso porque complica. Não, quem vai ser processado sou eu. Já está dando um rolo aí já.
Por que ele consegue lembrar de fatos, datas, etc, etc, etc? Porque ele conserva a sua individualidade. E espírito não regride. Significa o quê? Você não perde nada do que você conquistou. Está tudo armazenado em você, espírito imortal. Não perde nada. Porque se você perder, você vai regredir. Por que isso é importante? Caminhando para o final. Alguém aqui lembra de ter lido sobre o panteísmo no Livro dos Espíritos e no Evangelho? Alguém lembra? O panteísmo é uma doutrina espiritualista que diz o quê? Que existe um grande todo e que nós, espíritos imortais, seríamos o quê? Pedaços desse todo que se desprenderam e encarnaram. Segundo o panteísmo, quando o seu corpo morrer, você volta para o grande todo. Tá claro isso? Me ajuda aí, gente. Isso é panteísmo, não é espiritismo. Você concorda comigo que se você voltou para o todo, você não é mais você? Você é parte do todo? Você conservou, nesse caso, ou perdeu a individualidade? Me ajuda. Conservou ou perdeu? Olha só. O panteísmo é o contrário ao progresso, porque tudo que você conquistou durante a encarnação, aprendeu, viveu, se você volta para o todo, você conserva ou entrega para o todo? É contra o progresso. Tem sentido isso para nós espíritas? Pela lei do progresso, você armazena em você tudo que você conquistou durante a encarnação. Se não for assim, você não progride. Então veja, o panteísmo não bate com o conhecimento espírita. Tá claro? Só que agora eu estou com um problema. 9 horas. Eu ainda estou no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns. Falta 36. Estão com pressa? Por que eu fiz essa brincadeira? Faz 1 hora que eu estou falando e eu não saí do primeiro capítulo. Vocês acham que Kardec está ultrapassado? Ou é a gente que está lendo e não está entendendo nada? Tem muito mais para oferecer. Está faltando estudo profundo. Está faltando dedicação nos estudos, seriedade, tentar entender o que está ali. Nós não entendemos nada de Kardec, gente. Eu digo mais, esse milênio que está só começando, vai acabar e a gente não entendeu Kardec com tudo que esse homem tem para nos ofertar. Porque a obra dele é extraordinária. E nós precisamos, urgentemente, estudar Kardec para reconstruir prática espírita dentro das casas espíritas. Obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima. Aí está, meus queridos, a participação do André, trazendo belíssima abordagem acerca da obra de Kardec. Muito obrigado, André, pela beleza da explanação. Eu quero dizer a vocês que toda essa palestra está sendo gravada, fica no YouTube. Você entra lá e coloca AEAK, tracinho Rio Preto. E aí clica